você atua no departamento fiscal, com certeza já levantou aí a sua bandeirinha de que o departamento fiscal não é o único afetado pela reforma tributária. Se você já começou a fazer ali as suas simulações, se você já está com os seus documentos destacando IBS e CBS, se você já está testando, desenhando o cenário, até a própria operacionalização, você já percebeu que setores como, por exemplo, financeiro, comercial, setores de pricing, né, contabilidade, porque quando eu penso em custo, inevitavelmente eu penso no departamento contábil, contratos, jurídico, enfim, várias são as áreas que vão ser impactadas pela reforma tributária, né? Não é um assunto único e exclusivamente fiscal. Talvez ele nasça no setor fiscal, mas dependa de outras áreas para produzir efeitos corretos, esperados, e impacta diretamente o negócio, né? Quando a gente pensa em aspectos como fluxo de caixa e próprios contratos mesmo, a gente tem um impacto significativo no negócio. Então a gente tem sim algo que é multissetorial, multidisciplinar e que precisa ser conhecido para além do departamento fiscal. Eu não sei de que área você é, me conta aqui nos comentários. Quem assiste meus vídeos sabe que eu sempre interajo com vocês ali, essa é a forma que eu encontro de conhecer um pouco mais vocês. Então me conta aqui nos comentários antes da gente seguir nesse raciocínio de que departamento você é, porque, o que te trouxe para esse vídeo, deixa eu entender. Mas na verdade esse vídeo nasceu por conta de uma pergunta que eu recebi no meu Instagram. E a pergunta, eu abro sempre a caixinha, se vocês me acompanham, vocês já sabem, eu sempre coloco lá. Aqui o conteúdo nasce das dúvidas de vocês. E em uma dessas caixinhas, a pergunta que eu recebi foi: qual é o impacto da reforma tributária no custo? No custo. E olha só, quando eu penso em custo, eu penso em contabilidade, eu penso em controle contábil de estoque, custo, que é impactado pelos tributos. Então veja, o setor fiscal, pensando no operador da reforma tributária, vai levar impactos para o departamento contábil, no que se refere à contabilização do custo, à apuração do custo do produto. E essa foi a pergunta que eu recebi. Eu falei, gente, não dá para responder isso aqui do Instagram. Que tal esse ser o próximo vídeo do YouTube? E tá aqui o vídeo entregue para você. Foi Ruth que me perguntou, Ruth sempre interage comigo. Então tá aqui, Ruth, a resposta. Até coloquei uma caixinha. Quem quer esse vídeo? Todo mundo grava. Tá aqui o vídeo hoje, a gente vai falar dos impactos da reforma tributária no custo dos produtos. E aí eu fiquei pensando, né, como é que eu iria demonstrar isso? Porque antes de qualquer coisa, quando eu penso em impacto no custo, primeiro eu penso em conceitos fundamentais, né? A gente sai de um cenário de crédito escritural para crédito financeiro, isso impacta diretamente o custo. E também tem a questão de a gente ter um formato diferente de tributos com a reforma tributária no que se refere à forma de cálculo. Né? Eu tinha ali tributos, na sua maioria, dentro do preço do produto, então não vai ter como eu falar de custo sem falar de preço. Né? Então eu fiquei pensando, como é que é o melhor formato? Pô, vou ter que falar de preço. Né? Então a gente tinha uma forma de cálculo que majoritariamente era com os tributos embutidos no preço do produto, e agora a gente muda isso com a reforma tributária, uma vez que IBS, CBS e o próprio IS vão ser destacados por fora, vão ser calculados por fora, então eles não vão estar embutidos no preço do produto, né? E isso muda completamente a dinâmica de custo e a dinâmica de preço, e principalmente pensando num contexto de transição. Pensando no departamento de pricing, isso vai ser um desafio enorme, porque vai ter que calcular. Imagina, tudo bem que quando eu falo de PIS e COFINS saindo de cena e CBS entrando, eu tenho uma mudança instantânea, né? Então eu saio completamente de um cenário de tributos calculados por dentro, quando eu penso em PIS e COFINS, e entro completamente num cenário de tributos calculados por fora, quando eu penso na CBS. Mas a gente precisa lembrar que ICMS e ISS irão conviver com o IBS durante o período de transição, né? A gente vai ter alíquotas aumentando gradativamente. Se você é meu aluno lá no IBS e CBS Essencial, a gente estudou isso quando a gente falou de alíquotas, né? A partir de 29, IBS e CBS o IBS, começa a produzir efeitos, ganhando ali um percentual a cada ano dentro da sua alíquota padrão, e o ICMS e o ISS começam a cair. Então a gente tem que ICMS e ISS irão conviver com o IBS, ou seja, parte dos tributos vão ser calculados por dentro,
parte dos tributos vão ser calculados por fora, dentro de um mesmo cenário. Então, vai ser um desafio enorme conseguir montar essa questão de preço, né? E assim, tudo bem que a pergunta foi custo, mas eu não posso falar de custo sem falar de preço, porque o impacto é muito grande. E aí, quando eu penso num vídeo dessa magnitude que a gente está fazendo aqui agora, eu parto do pressuposto de que você já entendeu os conceitos essenciais, né? E se você não entendeu ainda, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link do treinamento IBS-CBS Essencial, porque lá eu te explico tudo. Antes, né, assim, mais lá para final do ano passado, ali, quando a reforma ainda era mais abstrata, digamos assim, eu recebia muitas perguntas porque a gente via um alvoroço muito grande no mercado, no sentido de se a reforma vai aumentar ou não vai aumentar os tributos que incidem sobre o consumo. E as pessoas vinham me procurando, falando assim, Jéssica, como é que eu faço para comparar? Eu falava assim, você precisa entender os conceitos essenciais, né? Então, quando você vai fazer um cenário desse que a gente construiu aqui para trazer para vocês nesse vídeo, você tem que conhecer os conceitos essenciais, né? A gente vai falar de crédito escritural e crédito financeiro. Isso lá no IBS-CBS Essencial a gente aborda com um nível de detalhes que vai te deixar pronto para construir cenários como esse que eu estou trazendo aqui agora. Não adianta você não entender os conceitos essenciais e tentar partir para uma simulação dessa que eu vou trazer. Então, primeiro passo, se você aí está tentando fazer simulação de cenário, tentando entender impactos, o conselho que eu lhe dou é: entenda os conceitos essenciais. Vai trabalhar a regra matriz de incidência tributária primeiro, que é toda a base do IBS-CBS Essencial. E aí depois você vai entender esse vídeo aqui de uma forma assim que vai deixar muito claro para você. Talvez se você não tiver os conceitos essenciais, você não vai entender. E você não vai conseguir simular cenários na sua empresa, tá? Então, só para você entender que aqui a gente está falando de um vídeo com um nível maior de profundidade, porque principalmente a gente está partindo para uma análise da multidisciplinariedade da reforma tributária, tá bom? Então, feito esse disclaimer aí, explicado todo esse contexto, vamos para a planilha que eu construí para a gente simular esses impactos, né? Então, aqui, deixa eu vir para o meu Excel. Primeiro, vamos entender, eu não sei o nível que você tá, ou de que departamento você é. Muitas vezes, talvez, se você for ali um departamento de pricing, né, e não tenha os conceitos muito claros, eu trouxe primeiro para a gente fazer um mapeamento dos tributos que incidem sobre o consumo e dos tributos que incidirão sobre o consumo, pensando na reforma tributária. E eu uso uma sigla, né, duas siglas, que são essas aqui, tá? E você vai entender ARTC e DRTC. E quando eu falo de ARTC, é antes da reforma tributária do consumo, e DRTC depois da reforma tributária do consumo. Eu não gosto muito de falar assim, os tributos que existiam, porque eles não existem, né? Quando eu falo no contexto de ICMS, eu não posso falar que é um tributo que existiu, ele vai existir até 2032. Então, eu usei esse, né, tecnicamente falando, para ficar mais correto, esse formato de nomenclatura, porque aí eu não me sinto, né, às vezes eu falo assim, existiam, eu falo, pô, mas ainda existem, e aí eu fico na minha cabeça, tipo, tô ensinando errado, não é assim que tem que falar. Então, eu criei isso aqui, porque para mim faz sentido na minha cabeça, e aí me fala se para você faz ou se é loucura minha, enfim, eu vou entender também, porque cada um pensa de um jeito, né, e é super normal que a gente tenha aí esses formatos, porque quem me acompanha também sabe que eu sou uma pessoa que não gosta de decorar nada, eu gosto de entender. E quando eu crio essas coisas, é para que internalize na sua cabeça e fique mais fácil de você compreender algumas coisas. Então, quando eu penso nos tributos que existiam antes da reforma do consumo, né, eu tenho todos esses aqui, pensando nos tributos que existem antes da reforma tributária do consumo, eram ali o ICMS, o PIS, o COFINS e o IPI. E aqui eu vou até botar uma barrinha ISS, porque a gente pode estar falando de uma prestação de serviço, né? Então, esses são os tributos que já existiam antes da reforma tributária do consumo e continuam existindo, tá? Hoje, 25 de janeiro de 2026, eles continuam existindo. E aqui eu tinha uma mescla de forma de cálculo, né? E lá no IBS-CBS Essencial, inclusive, eu gravei uma aula, quando eu falo da não cumulatividade plena, eu mostro o impacto de cada um dessa forma de cálculo, do fato da forma de cálculo de cada um desses tributos ser diferente, e como isso impacta dentro do cenário da empresa, porque é uma complicação, né? Uma coisa de doido mesmo. Mas eu tinha o ICMS e o ISS como tributos calculados por dentro,
Já o PIS e a COFINS também seguindo esse formato, mas o IPI sendo por fora. Então, quando eu penso nos tributos que existiam antes da reforma, que já existiam antes da reforma tributária do consumo, eu penso em maioria de tributos calculados por dentro e apenas o IPI como um tributo calculado por fora. E o que significa um tributo calculado por dentro e por fora? Se eu não me engano, eu tenho aqui no canal um vídeo bem antigo mesmo, que eu explico essa dinâmica. E se você quiser se aprofundar, vai lá e assiste esse vídeo. Mas, para a gente ser prático aqui, rápido, aqui no exemplo que eu trouxe antes da reforma tributária do consumo, eu trouxe um valor de um produto custando R$1.000. Se o tributo é calculado por dentro, que é o caso desses tributos aqui, isso significa que dentro desses R$1.000 existem valores referentes a esse tributo. E aí, quando eu penso na reforma tributária trazendo um dos princípios, que é o princípio da transparência, foi justamente objetivando trazer transparência para o consumidor no que se refere ao quanto de tributo ele paga, que essa dinâmica ela foi alterada no contexto da reforma tributária, porque veja, quando você chega no lugar e pergunta assim, quanto é esse produto e ele te fala R$1.000, você não sabe quanto de tributo tem ali dentro, né? Você sabe, e se você for do setor fiscal, você sabe que ali dentro tem ICMS, PIS e COFINS, pensando num produto, né? Mas você não sabe quanto, né? Muitas vezes a própria pessoa, a própria empresa que está comercializando também não sabe, porque é uma conta maluca. Uma vez que eu tenho um monte de tributo calculado por dentro, em que um faz parte da base de cálculo do outro, às vezes não faz, como teve a questão do ICMS, né, excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, com essa briga que a gente chegou até o Supremo Tribunal Federal, e que agora está trazendo teses filhotes ainda, isso ainda vai dar muito pano para manga, mas a verdade é que você não sabe exatamente quanto tem ali dentro, porque tem tributo dentro dos R$1.000, né? Então, quando eu falo de tributo calculado por dentro, eu falo que dentro do preço do produto tem tributo, tá? E aí, quando eu até vou colocar aqui no exemplo já o valor do IPI, né? Quando eu penso nesse sentido aqui, veja, nesse exemplo, eu tenho o valor do produto de R$1.000 e eu tenho o IPI, que é o único tributo que é calculado por fora, nessa dinâmica dos tributos que já existiam sobre o consumo, e ele, por ser calculado por fora, ele contribui para o valor total da nota fiscal. Então, imagine que você está comprando um produto, veja, aqui eu estou somando o C15, que é o valor dos produtos, mais o C19, que é o valor do IPI, e eu chego ao total da nota. Então, quando você chega em algum lugar e se tiver IPI, imagine que você está comprando uma televisão, por exemplo, né? Não sei que televisão a gente vai achar de R$1.000, né? Uma bem pequenininha. E aí você está comprando e fala assim, ó, é R$1.000. E aí, quando você recebe a nota, na verdade, você chega lá e fala assim, ó, quanto é essa televisão? Ele fala, ó, é R$1.100. E aí, quando você pega a nota fiscal, você vai ver que R$1.000 é da televisão, é o valor do produto, que ali dentro tem ICMS, PIS e COFINS, e existe o IPI calculado por fora, imagine uma alíquota de 10%, tá, gente? Tudo aqui hipotético, eu não faço ideia de qual é o percentual da NCM de televisores, mas eu tenho aqui os R$100, né, que totaliza o total do documento de 1.100. Então, aqui, o IPI, você consegue saber quanto de IPI você está pagando. O ICMS, PIS e COFINS, não. Por quê? Porque eles são calculados por dentro. Então, quando eu penso numa dinâmica antes da reforma tributária do consumo, nesse exemplo de R$1.000, se eu for calcular o ICMS, eu calculo ali 100 vezes 7% nesse exemplo, tá? Que dá R$70. Eu calculo 100 vezes 1,65, pensando numa empresa do regime do lucro real, vai ter um monte de possibilidade, se for do lucro presumido, enfim, mas esse é o exemplo que eu trouxe. E 7,6 se for COFINS, né, também do lucro real ali, aplicando sobre os R$1.000, que vai ser a base de cálculo. Peraí, deixa eu fazer uma pequena correção, não é sobre os R$100, por quê? Porque o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS, aqui tá certo, eu só não mencionei isso. Então, eu pego os R$1.000, abato os 70 e aplico a alíquota para achar o PIS e a COFINS. E aqui eu tenho um total da nota de R$1.100. Nesse caso, quando eu penso em custo do produto, e aí imagine uma empresa que compra televisores para revender, né? Imagine que é uma empresa, se ela compra para revender, ela não vai poder tomar crédito de IPI, ele entra no custo na veia, né? Mas imagine que seja uma indústria vendendo para outra que vai fazer qualquer modificação na televisão para apurar o crédito de IPI no meu exemplo, tá? Então, eu pegaria ali um valor
total da nota, que é o C20, tá? Aqui, ó, C20, valor total da nota, tá aqui, C20, pronto. Então, eu pegaria o valor total da nota, essa empresa que comprou esses televisores, né, essa indústria, para fazer qualquer outro beneficiamento e depois revender ao consumidor final, ela teria um custo de produto de 843, que é o quê? Os R$1.000, né, os R$1.100, menos todos os tributos que incidem sobre essa operação, partindo do pressuposto de que todos eles são recuperáveis, porque tem isso, né? A depender do para que você compra, você vai poder ou não creditar um ou outro tributo. Isso é uma salada de frutas, né? Então, por isso que eu falei, imagine que é uma indústria para poder tomar o crédito de IPI, porque se não for, vai ter que somar o IPI no custo. Então, o custo é um conceito super complexo que depende de um monte de coisa, mas o meu objetivo aqui agora vai ser só comparar esse cenário específico, porque eu posso ter vários, dentro de um contexto antes da reforma e depois da reforma, tá? Então, eu teria um custo de 843 nessa operação, né, nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Aí, quando eu penso num cenário depois da reforma, eu tive ali o nascimento de 3 tributos, certo? E isso a gente aborda lá no IBS-CBS Essencial com muita profundidade, para falar de cada um deles, né? E entender qual é o sujeito ativo, qual é o sujeito passivo, qual é a base de cálculo. Eu recebo muita pergunta sobre base de cálculo. Inclusive lá a gente tem uma planilha em Excel que ficou muito legal fazendo comparações, né? E até contextos de simulação como esse que você está vendo aqui agora. E aí eu tenho o IBS, o CBS e o IS todos sendo calculados por fora, né? Então isso significa que todos eles vão ser somados ao total dos produtos para encontrar o total da nota e que nenhum deles faz parte do valor dos produtos, tá? Então nem IBS, nem CBS, nem IS estão dentro desses R$1.000 no meu exemplo aqui, tá? Eles se comportariam todos exatamente igual ao IPI, como um tributo calculado por fora. E a gente sabe que a gente vai viver um período de transição em que esses tributos vão conviver, né? Eu coloquei um exemplo aqui, e aí é onde eu falo que até para você entender os meus exemplos, você precisa entender a base, porque eu coloquei aqui um cenário que, de verdade, ele nem vai existir, porque eu não tenho PIS e COFINS convivendo com o CBS em alíquota, que eu coloquei uma alíquota de simulação, né? Porque a gente sabe que o CBS e o PIS/COFINS convivem apenas no ano de 26, em que o CBS é teste, né? E que não tem recolhimento efetivo. Por isso não tem impacto no custo. Mas é porque eu quero desenhar a transição para você entender, inclusive, o impacto do preço. Então, para mim, isso é importante na construção do cenário. Então, pensa aqui num período em que eu teria todos os tributos convivendo juntos, tá? E aí eu teria aqui R$1.000 no mesmo exemplo, 7% de ICMS, 1,65% de PIS e COFINS, né? 1,65% e 7,6%. Observem que até então eu tenho a mesma configuração que eu tenho aqui, tá? E eu tenho IPI também dentro da mesma configuração. Aí vem IBS e CBS. E aí a gente tem uma questão de base de cálculo, que eu não vou aprofundar nesse treinamento, porque se eu fosse falar de tudo no nível de profundidade, a gente teria esse vídeo aqui do tamanho do IBS e CBS essencial. Por isso que eu falo para você que é importante você entender as premissas. Mas aqui, partindo da base de cálculo de IBS e CBS, eu tenho valores de 151,92 de IBS e 71,74 de CBS. E o total da nota, ele seria 1.323,65, pegando apenas os tributos que são calculados por fora e somando ao valor dos produtos, ok? Nesse formato que eu te expliquei como é que funciona. E aqui, quando eu penso em custo, né, eu pegaria então aqui o valor dos produtos e abateria os tributos que estão dentro dele, né? Então você vai perceber que o custo aqui ele seria exatamente igual. E por que não sofre modificação de um cenário para outro? Por quê? Porque aqui os tributos novos que eles vieram completar esse cenário, eles são calculados por fora, tá? Então ele não vai gerar impacto no custo nesse sentido. Tá? Ah, Jéssica, seu cenário tá maluco, o PIS e COFINS não vão conviver com o CBS, tudo bem, então a gente zera aqui, né? Imagina que aqui é 27, você zera aqui também, e aí sim eu vou ter um impacto aqui no custo do produto. Por quê? Porque agora, no custo, eu abatia esses tributos, percebe? Eu abatia, aqui ó, vamos ver para esse cenário, tá vendo que eu abato o PIS e COFINS?
E aqui eu não vou abater PIS e COFINS. Por quê? Porque eles não existem, né? Partindo do pressuposto de um cenário real de 27. Eu teria o ICMS aqui, imagina que eu não tenho IBS também, mas observem que eu vou zerar o IBS e ele não vai fazer nenhum impacto no custo, ó. Veja, permaneceu 930. Por quê? Porque ele é calculado por fora. Ou seja, todas as vezes que eu mexer num tributo que ele é calculado por dentro, eu tenho impacto no custo. Se eu mexer num tributo que é calculado por fora, a partir do pressuposto que o custo, eu inicio o meu cálculo do valor do produto e ali dentro ele não está, porque ele é calculado por fora, não vai ter impacto no custo. Percebe? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, só para voltar ao cenário que eu tinha construído, porque ele tem uma razão de ser aqui na minha cabeça. Mas você pode mexer do jeito que você entender melhor, criar o seu cenário aí do jeito que você achar melhor, tá? Mas eu queria só demonstrar que mesmo dentro de um cenário de transição, eu não teria impacto no custo, exceto a partir do momento que eu começar a mexer nesses aqui, tá? Então, eu vou até colocar assim, ó, imagine que 26, vamos falar de 26, eu tenho aqui o IBS a 0,1 e eu tenho a CBS 0,9. Quem é meu aluno lá no Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica estressou esse tema aqui, aprendendo comigo como é que destacaria isso aqui nos documentos fiscais. Mas observe que nesse cenário aqui, em que inclusive eles nem vão ser somados ao total da nota, né, em 26, confere? Eu não tenho impacto nenhum no custo em 26, percebe? Então, 25 aqui, imagina assim, 25 aqui, 26 aqui, não tem impacto nenhum, trazendo esse cenário aqui que a gente está vivendo agora, vou até aumentar aqui, que é 0,1 e 0,9, por quê? Porque estamos num cenário teste. Quando eu, vou dar meus Ctrl Z aqui, voltar minha planilha para como estava, quando eu for para um cenário de 27, né, 2027, e aí você precisa entender o que é que muda em 27. PIS e COFINS saem de cena, IBS, CBS passa a produzir efeitos plenos. Qual a alíquota a gente ainda não sabe, essa alíquota aqui é uma simulação. Aí eu vou ter impacto no custo do produto, porque eu deixo de ter um tributo que eu abatia do meu custo, ali, do meu valor de produto. Por quê? Porque ele era calculado por dentro. E passo a ter um tributo que é calculado por fora. Então, eu vou ter esse impacto aqui, tá? Ctrl Z de novo, deixa eu voltar para o meu cenário aqui. Pronto, voltei. Então, essa questão do custo aqui, obviamente, vai depender de que ano você está na transição e tudo mais. Eu quis construir um cenário de 26, mostrando que não tem impacto no custo ainda. 27 você já percebeu que tem, tá? Só que tem um detalhe importante. Vamos agora para um momento em que a gente vai para um cenário em que a gente tem IBS e CBS produzindo efeitos plenos e todos esses tributos aqui, eles já não existem mais, né? E lá no IBS e CBS essencial a gente já estudou sobre o IPI, né? Entendendo como é o impacto dele, pode ser que ele ainda exista. Eu fico brincando lá com os meus alunos, porque eu falo que eu assisti uma vez um treinamento, um webinar, não sei exatamente o que, da Receita Federal, em que um dos responsáveis lá pela fala, pelo pronunciamento, falou assim, né? A gente tem aí todos os tributos que deixam de produzir efeitos depois da reforma tributária, menos o IPI. O IPI morreu, mas continua vivo. Eu falei, pronto, é o apocalipse zumbi, né? Porque o IPI continua vivo em algumas situações. Mas para o nosso exemplo aqui, vamos fazer uma simulação em que não tem IPI, tá? Então, se eu for pegar exatamente o mesmo cenário, olha só, eu tenho R$1.000, certo? E aí eu tenho IBS e CBS com as minhas alíquotas hipotéticas aqui, eu não tenho mais ICMS, PIS, COFINS, todo mundo já morreu, inclusive nesse exemplo o IPI também não subsistiu. Eu tenho um valor total de nota que mudou completamente, né? Aqui eu tinha 1.100 no nosso exemplo e agora eu tenho 1.265. Por quê? Porque eu saí de um cenário em que a maioria dos tributos era calculado por dentro e passei para um cenário em que a maioria, quer dizer, todos os tributos vão ser calculados por fora, então eles são somados ao total da nota e não compõem o valor dos produtos, ele não está aqui. Eu estou vendo agora que vocês não estão vendo direito, né? Agora tá. Ele não está aqui dentro do valor dos produtos, ok? Então, observe que nesse exemplo, eu tenho um custo de produto de R$1.000, né? Observe, eu tenho um custo do produto de R$1.000 contra um custo do produto de R$ 843,98 antes da reforma tributária do consumo. Jéssica, você está dizendo então que a reforma vai deixar o meu produto mais caro?
né, o produto que eu vou comprar mais caro? Não. Primeiro que aqui eu estou partindo de alíquotas que eu nem sei quais são e eu estou fazendo uma simulação, tá? Então não estou dizendo isso. E segundo, nesse exemplo, eu quero te chamar a atenção que o valor dos produtos, o seu fornecedor, ele não mudou o valor dos produtos e ele deveria mudar. Por que ele deveria mudar? Porque aqui dentro, né, antes da reforma, eu tinha o que aqui dentro? Eu tinha ICMS, eu tinha PIS e eu tinha COFINS aqui dentro. E agora eu tenho um produto que não deveria ter esses tributos dentro desse valor, porque eu não vou mais pagar esses tributos, percebe? Então aqui, por isso que eu trouxe que para o departamento de pricing eu tenho um desafio enorme ao longo dos anos, porque aqui obviamente eu trouxe um cenário fácil, né, em que eu só tenho IBS e CBS. Agora quando eu tiver num cenário que eu tenho IBS, CBS e ICMS, vai ser uma salada de fruta ainda aqui dentro desse cenário. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, olha, por quê? Porque eu ainda vou ter um pedaço do ICMS dentro do valor do produto, percebe? Mas aqui eu trouxe um cenário limpo, não tem mais ICMS. Então, o seu fornecedor deveria ter ajustado esse valor de produto, concorda comigo? Ele deveria. Por quê? Porque antes, nesses R$1.000, ele estava cobrando de você os tributos que ele vai pagar daquela operação. E agora não tem mais esses tributos, ele deveria ter ajustado esse preço, né? Então, eu fiz um ajuste aqui para a gente encontrar um valor sem ICMS e aqui é um cálculo que eu também não vou detalhar isso aqui, gigantesco para a gente falar num vídeo desse tamanho. O objetivo aqui é a gente entender impacto no custo, mas eu preciso expurgar o ICMS. O ICMS, como é um tributo calculado por dentro, não é fazer isso aqui vezes isso aqui e encontrar o valor líquido assim fácil não, né? Não é fácil assim não. Você tem que expurgar e é uma conta inversa, né? Que tá aqui a fórmula, se você quiser testar aí no seu Excel. E aí eu encontro o valor do ICMS que está embutido no preço, que é R$ 65,42. Se eu quiser fazer a prova, eu pego o valor sem ICMS que eu encontrei e somo com o valor do ICMS, eu encontro os mesmos R$1.000. Então esse valor aqui sem ICMS está correto. E lembrando que depois eu preciso tirar o PIS e COFINS e eu tiro separado porque o ICMS não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS, então é uma conta muito doida. Eu parto aqui do valor sem ICMS, já que ele não está na base de PIS e COFINS, e expurgo também o PIS e COFINS daqui de dentro, tá? Então aqui eu encontrei PIS e COFINS e encontrei o valor com PIS e COFINS aqui dentro. Então esse valor é com PIS e COFINS, que é o mesmo valor, sem PIS e COFINS, perdão. Não, com PIS e COFINS é isso mesmo, sem PIS e COFINS é esse aqui. Esse é o com PIS e COFINS, que é o mesmo valor que está aqui dentro, porque o valor sem ICMS é o valor com PIS e COFINS, né? E aí aqui eu tenho o valor com ICMS e PIS e COFINS. Eu fui construindo isso aqui só para eu chegar na lógica que o quê? Que o seu fornecedor ele deveria emitir a nota partindo de um pressuposto de mudança de cenário de 855,45 no valor dos produtos. Por quê? Porque agora, né, nesse cenário que eu construí aqui, não tem mais ICMS, não tem mais PIS e não tem mais COFINS. Então, ele não pode continuar te cobrando R$1.000. Ele teria que te cobrar 855,45, tá? E repito, gente, não vou aprofundar nisso aqui porque não é esse o objetivo desse vídeo, tá? Então, aqui, o meu fornecedor deveria emitir para mim a nota com o valor de 855,45. Agora sim, eu vou calcular sobre esse valor IBS e CBS e chego no total da nota de 1.082,14. Olha quanto estava aqui, 1.265 contra 1.082. Então, com essa comparação, eu quero te chamar a atenção que já a partir de 27, você precisa que o seu fornecedor ajuste o preço do seu produto, porque em 27 já não tem PIS e COFINS, tá? E ICMS, aí vai ser uma conta mais maluca, mas é a partir de 29, então não se preocupa com isso agora. E aí, aqui a gente tem o custo do produto que ficaria 855 contra R$1.000 dentro de um cenário que o fornecedor não teria mudado o preço, que ele tem que mudar. Agora vamos comparar esse cenário aqui, eu vou até jogar ele aqui embaixo, deixa eu copiar, não... Aqui, pronto. Antes da reforma, certo? E depois com ajuste de preço. E eu tenho um custo muito parecido com o daqui, né?
eu tenho um total da nota também muito parecido, 1.082 contra 1.100, mas eu preciso reiterar de novo para você que esses percentuais são hipotéticos. Então, tudo pode mudar dependendo do percentual, né, da alíquota padrão que a gente vai ter para IBS, pensando no cenário de estado, de municípios e estados definindo a alíquota, né? E de CBS da União definindo a alíquota. Então, por exemplo, imagine que a União diga, olha, a alíquota de CBS é 10%. O total da nota vai ficar maior, né? 1.094. Imagine que o IBS seja, em vez de 18, seja 20. Então, o total da nota, inclusive, ficou maior do que era antes. Então, essa não é uma simulação para entender se a reforma aumenta ou diminui o tributo, até porque a gente não sabe nem as alíquotas ainda, né? E a gente sabe que a gente vai ter variação de alíquota a depender do local da operação, que é outro conceito que você precisa aprofundar. E lá dentro do IBS CBS Essencial, inclusive, a gente tem um mapa mental, assim, sensacional, que te explica o local da operação. Então, percebe que você não pode simular cenário antes de você entender as premissas? Você precisa entender as premissas primeiro. Então, esse é um primeiro impacto no custo, quando eu penso em forma de calcular, certo? Por dentro e por fora. Isso precisa ser levado em consideração para a composição do custo, porque a partir do momento que eu tiver IBS e CBS produzindo efeitos plenos, o custo é o valor do produto, né? Acrescido, obviamente, de frete, seguro, despesas adicionais, se você tiver. Mas você não vai precisar mais abater tributo para chegar no custo, tá? Então, isso é importante que você entenda. Premissa 1, o custo não vai ter mais influência de tributo a partir do momento em que a gente tiver a virada da reforma tributária produzindo ali seus efeitos plenos, tá bom? E um outro item que é importante, e aqui eu trouxe para você também nessa segunda sheet aqui, eu trouxe um cenário em que eu tenho, né, aquele primeiro cenário lá antes da reforma, e depois eu trouxe o outro cenário que é depois da reforma com ajuste de preço. E é a mesma coisa que a gente acabou de ver, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, né? No formato de crédito. Então, aqui, antes da reforma, eu tinha um formato de crédito escritural. E, novamente, preciso te chamar a atenção que eu aprofundo lá. Ah, Jéssica, você fica o tempo todo falando do IBS, CBS Essencial, mas é porque, gente, eu preciso deixar claro para vocês que aqui eu não estou aprofundando esses conceitos, tá? Eu preciso chamar a sua atenção que se você quer criar cenários como esses, você precisa aprofundar, porque aqui a premissa está vindo junto comigo. Eu sei o que eu estou criando, né? Eu entendo os conceitos. Então, você precisa sim aprofundar. E se não quiser fazer isso pelo IBS CBS Essencial, faça sozinho. Eu sinto muito, porque lá, realmente, assim, eu criei um formato que vai facilitar a sua vida e você vai ganhar mais tempo. Mas tudo bem, se você quiser fazer sozinho, faça sozinho. Quer fazer com outra pessoa? Faça com outra pessoa. É uma pena que eu não vou ter você caminhando de mão dadas junto comigo nesses conceitos fundamentais que são tão importantes. Mas para você chegar nesse nível aqui, você precisa entender a regra matriz de incidência tributária de IBS e CBS, tá bom? Eu vou reiterar sempre. Por quê? Porque eu não estou aprofundando. Aqui eu tenho um formato de crédito financeiro. Então, aqui é o que eu estou diferenciando, antes da reforma, depois da reforma. Quando eu penso em crédito escritural, e aqui uma pincelada assim, que vai ser 5% do que a gente vê lá, eu penso num crédito que automaticamente, à medida que eu recebo o documento fiscal na minha empresa e a mercadoria, eu posso me creditar dos tributos sobre o consumo, desde que eles sejam creditáveis, e cada um tem uma regra diferente, né? Eu posso automaticamente me creditar à medida que eu recebo essa mercadoria, né? Então, eu tenho automaticamente aqui crédito de ICMS, crédito de PIS, crédito de COFINS, crédito de IPI, novamente, partindo do pressuposto de que essa operação é creditável. Aqui não. Aqui, quando eu penso depois da reforma tributária, eu tenho uma mudança de conceito em que eu somente vou poder tomar o crédito à medida que esses tributos aqui forem extintos. Então, imagina que é o valor da nota do meu fornecedor. Ele emitiu o produto com 855, o IBS com 153,98 e a CBS com 72,71 e mandou para mim uma nota com 1.082,14. Se esse crédito fosse escritural, automaticamente na minha contabilidade cairia lá um valor de custo de 855,45, certo? Que é justamente o valor dos produtos, porque esses tributos são calculados por fora e não vão gerar mais impactos no custo do produto. Só que agora a premissa de crédito ela mudou.
saindo do modelo de crédito escritural que a gente tinha antes e que era automático mediante a emissão do documento fiscal, recebimento desse produto na minha empresa, e agora eu vou para um cenário de crédito financeiro em que eu dependo da extinção desses tributos para tomar o crédito. Ou seja, quando eu recebo esse produto na minha empresa, eu não posso automaticamente creditar esses tributos aqui. Ah, Jéssica, mas você está falando que IBS e CBS não vão mais gerar impactos no custo, então isso vai ser indiferente. De fato, para abatimento vai ser indiferente. Então, você naturalmente vai gerar aqui o seu crédito de 855, o seu custo, perdão, de 855,45 automaticamente. Ok, isso tá beleza, tá certo. Só que imagine que esses tributos, por algum motivo, não sejam extintos, né? Você pagou ali o seu fornecedor uma nota no valor de R$ 1.082,14 e ele não pagou esses tributos. Ele não pagou. Se ele não pagou, você não vai poder tomar o crédito. E se você não vai poder tomar o crédito, a sua operação para trazer esse produto para sua empresa, ela não custou R$ 855,45, ela custou R$ 1.042,14. Então, apesar de IBS e CBS não impactarem o custo no que se refere à dedução, já que eles são tributos calculados por fora, eles podem impactar o custo no que se refere à adição. Porque se esses tributos, eles nunca forem extintos, né? E aí, novamente eu falo para você, existem várias formas de extinção do crédito tributário, né? Tanto o pagamento pelo fornecedor, que é o formato mais comum que a gente conhece, mas existe recolhimento pelo adquirente, existe a expectativa da gente ter o split a partir de 2027, que é quando a CBS produz efeitos plenos, né? Mas o split não vai nascer dentro de um contexto automatizado, né, para todas as operações. Quer dizer, ele não vai nascer para todas as operações, né? Então nem tudo vai ser automatizado, isso que eu quis dizer. Então a gente tem um cenário meio obscuro, né, e com um monte de possibilidade, em que se esses tributos eles não forem extintos, partindo do pressuposto que ninguém extinguiu esses tributos, a sua operação ela não vai custar 1.082, porque veja, você pagou 1.082,14 para o seu fornecedor, né? Você pagou esse valor aqui, 1.082,14, mas você não creditou esses tributos, tá? Então, partindo do pressuposto de que isso aqui não lhe gerou crédito, o seu custo não foi 855,45, foi 1.082,14. Então, quando eu penso até no formato do sistema calcular, né? Você lança o total da nota de 1.082,14, ele abate os tributos e chega no custo, que agora é o valor do produto. Por isso que eu estou lhe dizendo que IBS e CBS não geram mais impactos para o custo. Mas, se eles não forem quitados, a sua operação lhe custou mais do que 855,45. Ela lhe custou 1.082,14. Então, percebe que eu tenho uma possibilidade do meu custo nesse cenário ser esse aqui, né? E não esse. E como é que fica a contabilização disso, né? A gente não teve nenhum pronunciamento a respeito ainda. Inclusive, eu já tinha visto alguns webinars, né, voltados mais para a área contábil, dos profissionais se questionando, né? Porque, veja, eu não posso tomar o crédito imediato. Então, pensando no formato de sistema, os sistemas hoje eles funcionam assim. Você dá a entrada na nota, ele abate os tributos creditáveis e chega no valor do custo. Você não vai poder abater de imediato. Ele vai considerar o valor do produto, né, direto, então de repente isso é uma questão de parametrização, não sei. Então ele já consideraria automaticamente 855,45, ok. E a partir do momento que isso aqui não foi extinto e você nunca poder tomar o crédito desse valor que você desembolsou efetivamente, e aí você vai lá, poxa, então eu quero tomar o crédito disso aqui, eu vou recolher, porque você pode recolher. E aí vem o recolhimento pelo adquirente que a gente esmiuçou lá no IBS CBS essencial. Então, eu vou pagar. Então, você vai lá, gera uma guia, paga aí 2 guias, né? Porque são competências diferentes. Paga isso aqui de IBS e CBS, né? Para você poder tomar o crédito. E aí, acabou que você pagou 2 vezes, né? Você pagou aqui dentro do valor total da nota para o seu fornecedor, que não extinguiu o valor dos tributos e você não pôde tomar o crédito. E você resolveu fazer o recolhimento do adquirente para poder você tomar crédito e recolheu de novo. Então, veja que o seu custo não é 855, ele é 1.082,14, né? Por mais que você pagou isso aqui, você vai creditar, então, nesse caso, você não vai somar o custo, mas você pagou 1.082,14 para ter direito a ter esse item dentro da sua empresa. Então, olha a loucura
que vai ser o custo, né, dentro do contexto de IBS e CBS. Obviamente, a gente está dentro de um período ainda em que a gente carece de mais informações, né? Acredito que naturalmente, aí, à medida que a gente avance no ano de 2026, tenha novas orientações nesse sentido, dentro do aspecto contábil, de custo, muito provavelmente vai ter algum pronunciamento, algum CPC que traga qual é a forma correta de contabilizar. Contabiliza na chegada da mercadoria desconsiderando IBS e CBS, mesmo que dependa da extinção do crédito para tomar, da extinção do débito para tomar o crédito, ou não, você acredita, lança cheio e só vai abater do custo quando o tributo for extinto e cair como crédito na sua apuração. A gente não sabe como isso vai funcionar dentro de um aspecto contábil de custo, né? Mas imagina-se pelo menos que a partir aí agora de 2026 a gente comece a ter alguma orientação nesse sentido, porque realmente é um cenário meio nebuloso no que se refere ao impacto do custo, da forma de contabilizar e de registrar o valor do custo, partindo da premissa que a gente sai de um contexto de crédito escritural e vai para um contexto de crédito financeiro, né, que muda completamente a forma de creditamento dos tributos sobre o consumo dentro do aspecto das apurações. E aí é onde eu volto, que eu falei lá no começo, né? A gente tem um aspecto fiscal interferindo automaticamente aqui, nesse exemplo, em vários setores. Eu tenho financeiro, eu tenho contábil, né? Eu tenho a área de pricing, que vai ser impactada, comercial também, né? Então, percebe como a reforma tributária, apesar de ser operacionalizada pelo Departamento Fiscal, pode gerar aí uma série de necessidades de adaptações dentro de um contexto empresarial. Então, esse vídeo é um vídeo bem profundo, né? Assim, se você teve alguma dificuldade de entender algum dos conceitos ou premissas que eu trouxe, provavelmente você precisa aprofundar os conceitos ali de como de crédito escritural, crédito financeiro, tributo calculado por dentro, calculado por fora, entender as premissas, as bases de cálculo de IBS e CBS, que é completamente diferente de ICMS, PIS e COFINS e ISS, não tem nada a ver, né? Às vezes as pessoas falam assim, o ICMS vai ser substituído pelo IBS. Não é uma mudança de nomenclatura, tá, gente? Não é uma mudança de nomenclatura, é uma mudança estruturada, da própria estrutura dos tributos. ICMS tem uma estrutura, IBS tem uma estrutura completamente diferente. Então, muitas vezes eu já vi pessoas falando, né, que já sei, então eu só vou mudar ali o contexto, né, eu tiro o IBS da minha nota fiscal e coloco, óbvio, né, lá em 2033, e coloco tiro o ICMS, perdão, e coloco o IBS, pensando em 27, tira PIS e COFINS, coloco lá para o meu sistema não calcular e coloco para ele calcular CBS. Mas olha o impacto disso dentro de um contexto empresarial, né? É muito maior do que parece. Então, por isso você precisa se aprofundar, entender do seu negócio e junto com as áreas correlatas ali, montar o seu plano de ação e sua estratégia para não impactar a sua lucratividade, né? Não é a área tributária, ela nunca foi apenas cálculo de tributo, né? Eu sempre falo isso, que é uma área altamente estratégica dentro da empresa, mas multidisciplinar. Não é a área fiscal sozinha que faz nada, mas ela precisa ser ali a propulsora, porque quem vai ter esse nível de conhecimento que a gente trouxe aqui é você, que é da área fiscal, se é você que é da área fiscal que está assistindo, né? Ou se você é da área de preço, por exemplo, que está assistindo, cobra do teu fiscal, ele precisa entender isso aqui para poder levar essas provocações para você, porque você não sabe qual vai ser a alíquota, você não sabe como é a base de cálculo, você não sabe várias coisas que dependem do departamento fiscal construir, né? E disso vai depender, repito, um aprofundamento ali dentro da regra matriz de incidência tributária, que é o que a gente aborda lá no IBS CBS Essencial. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Olha, se inscreve no canal porque eu sempre trago vídeos. Olha, gente, olha a profundidade desse vídeo aqui no YouTube para você, sem nenhum tipo de custo, né? Olha o nível de informação que eu trago. Então se inscreve no canal, né? Já encaminha esse vídeo aí para todo mundo que você conhece, ó, área fiscal, área de preço, contratos, manda para todo mundo, manda para comercial e pede para todo mundo assistir. Até para ter noção do impacto disso dentro do negócio, né? Porque às vezes tá todo mundo esperando da área fiscal também e não tá dando a mínima importância do que isso vai impactar lá dentro da empresa. Eu mesmo vou mandar para um monte de gente lá da empresa, viu? Porque todo mundo precisa saber. Então, se inscreve, deixa aqui seus comentários, fala para mim de que área você é,
qual o nível de profundidade que você já está da reforma. Se inscreve no IBS CBS Essencial, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, para você ter ali um conhecimento aprofundado que você precisa chegar nesse nível de comparação aqui, porque para a empresa isso é muito importante, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu te espero lá no próximo vídeo.